Bom, é isso aí, pessoal. Estamos ao vivo aqui mais uma vez. Dessa vez com participação especial do nosso amigo Rodrigo Rei, né? Nosso Isso. participante aí do Café Juvenil, nosso primeiro quadro aí, né? Saindo aí. Nosso primeiro, nossa primeira live aí do quadro. E dessa vez, né, com essa participação especial do nosso querido amigo aí, Rodrigo Rei, do Partido Novo, né? Isso, né? Isso. Fico muito agradecido pelo convite. De nada, de nada. E eu queria dar início aqui já, só deixo isso. Eu queria dar início fazendo uma pergunta, fazendo a seguinte pergunta: como você, né, se engajou, né, no Partido Novo, entrou, se filiou, né, ao Partido Novo, e desde quando, né, a política sempre esteve presente na sua vida? Como você conheceu a política, né, através de quem? Sempre, né, o liberalismo, né, chamou sua atenção, tudo mais, assim. Conta um pouco pra gente aí. Bom, quando eu era pequenininho na minha cidade, eu sou de São Vicente, então assim, lá a gente tinha já uma proximidade com a história, né, do nosso país, por ser a primeira cidade do país, primeira vila. E nós tínhamos na época a matéria USPB, que muitos colocam como, nossa, é a coisa mais horrível que existe, doutrinação pura, sendo que, qual forma, pelo menos, como foi aplicada essa matéria, ela fez com que eu e algumas outras pessoas gostássemos de política. Porque, a partir daí, você começa a entender como é que forma o Estado, para que ele serve e como é que as coisas deveriam funcionar. Você não vai, por exemplo, para frente, achar que um deputado estadual vai arrumar alguma coisa na rua da pessoa ou no bairro da pessoa. Não vai achar que um governador ele faz a mesma coisa que um prefeito e assim por diante. Então você tem noções, né, a partir desse momento quando você tem essa matéria. Então, como a cidade já é uma cidade histórica e tinha um professor que ele se importava muito com passar o que é realmente a organização social política brasileira e o que é a finalidade da política e assim por diante, isso aí pelo menos me estimulou. Íamos nas sessões da Câmara, sempre foi aberto para todos, então isso aí foi me aproximando um pouco mais, me interessou saber como e o que era essa tal política. Então, comecei a estudar um pouco mais, comecei a me aplicar um pouco mais, saber, inclusive, sobre a história da própria cidade, que o envolvimento político é gigantesco, assim como a nossa capital, aqui de São Paulo, e assim por diante. Então, foi algo que sempre me estimulou a saber como que as coisas funcionam, não apenas aquela coisa política, nossa, política é coisa ruim. Não, mas espera aí, você sabe o que é política? É importante a gente ter essa noção. E isso daí sempre foi um caminho que comecei a trilhar justamente por causa disso. O que é política? Por que tanta gente fala que é ruim? Por que tanta gente fala que é bom? Enfim. Então a gente começa a estudar, começa a ir atrás. A minha área mesmo é de tecnologia, mas mesmo assim sempre estive a par das coisas que aconteciam no caso da minha cidade, quando eu era pequeno lá em São Vicente. Então, assim, as coisas foram caminhando dessa forma. Já minha aproximação com partidos foi mais ou menos lá por 90, onde a gente comecei a ver quais eram os partidos que tinha na cidade, tudo mais. Conheci um pouquinho do PTB, só que aí eu comecei a estudar as propostas de todos os partidos. Tipo assim, caramba, não tem nada aqui do que eu acho legal, do que eu gosto, porque os objetivos, eles colocavam muito o Estado como se fosse o detetor do cidadão. Então, assim, para mim, isso daí é uma coisa que é utópico, não tem como você ter uma coisa fantasiosa, vamos dizer assim, uma organização que vá cuidar do indivíduo. O indivíduo ele tem que ter uma liberdade. Então, comecei a conhecer outros grupos de pessoas, eu me identifiquei muito com o anarquismo. O anarquismo ele é o que hoje é o que mais se chama sobre anarcocapitalismo, vamos dizer assim, seria mais próximo a isso.
Só que não sou aquela pessoa que fala assim, olha, o Estado ele tem que implodir 100% e acabar e pronto. Por quê? Existem coisas que são necessárias ainda, infelizmente. O ser humano, ele não consegue, por si só, tomar conta de si e se organizar de forma tal, hoje, de tamanha independência. Então, precisaria você ter alguma coisa que balizasse. Então, para mim, o Estado ele sempre foi visto por mim como um garçom, um gerente. Você pede para ele e ele tem que fazer e pronto. Não é aquela coisa do, olha, por favor, dá para fazer. Isso não existe, né? Porque nós Não para ficar se humilhando, né? Exatamente, porque a gente paga imposto, a gente sacrifica a nossa vida para poder ter alguma coisa e depois o Estado chegar e falar assim, olha, Henrique, você não pode ter o teu comércio aberto, olha, Henrique, você não pode trabalhar com tal coisa, isso não existe. Então, assim, conforme foi passando o tempo, depois, na época, foi fundado o Partido Liberal, estive um pouco próximo à ideia do que era, só que eu nunca me interessei em filiar, mas eu gostava sempre de conhecer, de estar próximo. Tanto que, na época, tinha o Marco Sintra, tinha o João Melão, e entre outros nomes do processo liberal que florescia naquela época. Florescia não, né? Na realidade, o Brasil ele tem uma característica liberal. O problema é as ideias liberais não frutificam por causa de pessoas que gostam que o Estado faça algo por ele e que queira sempre que as pessoas dependam do Estado. Então, por isso que nós temos essa antipatia, vamos dizer assim, uma boa parte das pessoas tem antipatia quando se fala sobre liberalismo. E muito também da confusão sobre liberalismo e libertarismo. Então, assim, você tem as pessoas que são liberais e as pessoas que só querem bagunça. Então, assim, são duas coisas diferentes, né? E você tem também os libertários, que é o que eu fui conhecer mais atualmente, vamos dizer assim. Então, assim, abriu para mim uma série um leque muito grande, muito vasto, de ideias, de possibilidades do que você pode fazer. E como você pode utilizar do Estado para em benefício do cidadão. Passei por alguns grupos de organização política, estive próximo do Piratas, depois pro Livres. Do Livres, eu acabei entrando pro PSL, onde acabei saindo como candidato a vereador em São Paulo, em 2016. Só que depois, quando terminou a eleição, eu decidi sair do PSL, por alguns motivos do que eu vi dentro e depois do que veio acontecer, que foi a ida do Bolsonaro para o PSL. Então, assim, não me apetecia como legenda como estava formado, as alianças que eles faziam eram assim, algo que não era a minha visão política. E o que mais aproximava do que eu gostaria era o Novo. Então, eu me decidi a filiar com o Novo. Fiquei aí no namoro, vamos dizer assim, durante 1 ano e meio. E depois, agora, já estou com mais 1 ano e meio, só que como filiado agora. E a gente está trabalhando, né, conhecendo também outros pares, para a gente poder fazer um trabalho legal. Legal, cara, legal. E, tipo assim, na sua época, tô dizendo na sua época, né, porque sou um pouco mais novo, né, assim, que você, mas, assim, como que era o discurso assim, político? Era igual de hoje? Como que era, assim, era mais populista do que hoje? Tinha tipo assim, pessoas que sabiam, né, tipo, expressar as ideias liberais na época, ou não chegava nem a ter candidatos liberais? Como que era isso? Bom, no Brasil, ele é um terreno fértil para o populismo, infelizmente. Nós tivemos aí vários líderes e vários eleitos populistas. Então, assim, a nossa história ela é cheia de populista. O que faz com que o Estado tenha justamente essa proposta do nós, como Estado, podemos dar para o cidadão. Isso não existe. Principalmente a ideia do tudo é grátis, tudo o Estado pode dar, olha, você pode ter
se você me apoiar, você pode ter um benefício disso, daquilo outro. Então, assim, são ideias que já vêm de muito tempo atrás e se perpetuando. Com o advento do esclarecimento do que é política e também de alguns fatos que ocorreram depois, inclusive, do impeachment do Collor, as coisas começaram a mudar um pouco. Só que não tanto quanto eu gostaria, mas tudo bem, a gente tem que dar tempo ao tempo. E as coisas começaram a melhorar um pouco, mas não dá para se falar, olha, nós tivemos uma safra de candidatos liberais e que realmente eram liberais e tinham propósitos liberais. Isso era muito escasso. Hoje, existe um pouco mais, onde assim, 60% mais do que antigamente. Tanto é que existem liberais, inclusive dentro de outras legendas, fora do Novo, por exemplo. Nós temos aí do Cidadania, isso porque ele foi fundado como um partido socialista, que é muito próximo à ideia comunista, e agora eles mudaram, que era o antigo PPS, e agora eles mudaram o nome para Cidadania 23. Então, assim, existem algumas formações que hoje era impensável de se fazer antigamente. Até mesmo autocrítica de pessoas que se colocavam como progressistas ou socialistas, ou até mesmo os comunistas, que aqui no Brasil nunca teve, vamos dizer assim, porque comunista que vive no Leblon, ou então aqui em São Paulo que vive nas Torres de Marfim de São Paulo, não pode se dizer comunista, né? Comunista, para mim, teria que ser de uma outra maneira. Mas, então, é basicamente isso. Nós não tivemos, de fato, pessoas liberais, mas alguns pensamentos, alguns rascunhos liberais naquela época. Onde que colocam também um pouco próximo ao liberalismo o Fernando Henrique, que eu não acho que seja tão liberal. Tem outros nomes também que foram colocados como sendo possíveis liberais, que eu sinceramente discordo. Cara, tipo assim, eu também acho que nunca de verdade, né, o discurso liberal foi implantado realmente, né, no nosso país, né. Eu acho que, né, falta muito ainda, né. Talvez tem pouco tempo, né. Se a gente conseguir fazer um bom trabalho, a gente consegue, né, colocar esse discurso aí liberal, essas pautas liberais, no nosso país, né, para as pessoas verem, saberem o que de fato o liberalismo, de fato o que é ser liberal, o que é Estado, o que é menos Estado, né, Estado mínimo, etc. Falta muito ainda. E, tipo assim, eu acho que também naquela época o pessoal não sabia, né, direito também o que era de fato liberalismo, né? Hoje muitos não sabem, né? O cidadão comum, né? Que vota de 4 em 4 anos e já esquece, né? Depois em quem votou no ano passado, né? Acabou a eleição, já esqueceu. Acabou. Exatamente. E, tipo assim, eu acho que naquela época talvez era mais, né? Tipo assim, o pessoal não tinha muito conhecimento, né? Talvez até porque não tinha internet nessa época, né? E ninguém tinha os estudos, né? Na ponta ali tipo assim, não tinha como pesquisar, como ir atrás, né? O Tinha máximo que as tinha era Barsas, tinha livros, né? Tudo mais. Tinha a Sim. Barça, tinha a Enciclopédia Delta, fonte sempre teve. O problema é que, infelizmente, o brasileiro ele lê pouco, ele não gosta de ler. Isso aí não é uma exclusividade, não é uma coisa de agora. Isso aí sempre foi. Tá tudo bem aí? Você caiu? Opa! Travou? Acho que travou. Naquela Voltamos. época, Opa, tô bem, tô bem. naquela Cara, época normal foi o quê? acontece. Falar um pouquinho sobre a época Opa, remota. isso. Tô tendo dificuldades aqui. Agora sim, Vou te pode mandar falar. um tripé para você. Então, a gente sempre teve a possibilidade de buscar informações. O problema é que o brasileiro ele não busca informação. E o que hoje a gente fala assim, mas a gente tem hoje internet, tal, a internet facilitou. Mas se fôssemos colocar ferro-fogo que agora nós temos informações suficientes e naquela época nós não tínhamos, então como que nós conseguimos nos desenvolver
antes da internet. Então, não tem, para mim, no meu ver, não existe uma lógica, tá? Então, o que acontece é a vontade da pessoa ir conhecer, saber profundamente o que significa. Por Porque, de exemplo, qualquer forma, né, o conhecimento geral em vários tipos de coisa, né, sempre existiu, né? Pessoas faziam pergaminhos, né, escrituras, né, exatamente. informando, um exemplo é no Egito Antigo, né? A gente tem vários aí achados de pergaminhos, escrituras, né, da época por exemplo, remédios, né, é, várias outras coisas aí, né, que o pessoal escrevia na época, né, e, tipo assim, deixava tipo assim, em uma biblioteca, né, e o pessoal ia lá ver, né, pesquisava e tudo mais. Então, essa questão de, não existia internet nem muito conhecimento na época é mentira, né? O pessoal tinha aí várias Todo outras o coisas sistema aí. circulatório foi descrito pelos árabes. Na época que você não tinha nem sequer o que era a consciência do que era ciência. Eles já sabiam como que funcionava toda a estrutura são todos dos nervos e também toda a estrutura das veias, o sistema circulatório completo. Como assim? Isso eu não estou falando de ontem, eu estou falando de séculos atrás, Hoje. né? Então, assim, fica complicado se dizer sobre isso. O problema maior é a falta de conhecimento, de querer conhecer. Hoje tem gente que achando que existe a Terra plana. A nossa Terra, ao invés de ser um formato redondo, achatado nos polos, acha justamente que o planeta ele é uma chapa e está em cima de um meteoro, vamos dizer assim. E daqui a pouco só falta falar que o Sol o Sol é que circunda a Terra e não a Terra circunda o Sol, né? Então, assim, fica complicado isso. Então, a gente tem que ter Sim, assim, sim. mais esclarecimento e buscar informações, né, sobre política. Não tem que ter aquela coisa de torcer o nariz de, porque fulano de tal falou para mim é absoluta verdade. Não, a gente precisa ter aquela percepção sempre de questionar. Mas por quê? Por exemplo, o Henrique tá com boné, mas por que ele tá com boné? Ele pintou o cabelo? Ele não quer mostrar? É por isso? Então, assim, você está questionando uma coisa que te chamou a atenção e você quer saber sobre aquilo. Agora, hoje em dia é assim. O Henrique, ele tá com boné. Mas acho que ele tá careca hoje. A pessoa já tira uma conclusão, sendo que ela não apura. Então, esse é o maior problema. O ser humano só evoluiu a partir do momento que começou a questionar. Se você não questiona, você vai ficar sempre para trás. Sim. É o caso da política, né? Muitas pessoas acham, não ligo pra política, não. Política é todo igual, é tudo igual, né? É, é suja, né? Política, não se deve discutir. Ou tem aquele discurso, né? Política, religião, futebol não se discute, né? Não, cara, não é assim, né? Eu vejo a política como uma das coisas importantíssimas, né, na nossa vida. Sim, tudo é político. O ser humano é um ser político. Sim, sim. E, cara, tipo assim, como você tá hoje, assim, tipo assim, engajado muito na política, ou como você deu uma desanimada, assim, até porque nesse cenário, né, em que a nossa política do nosso país encontra hoje, como tá o seu ânimo, assim, né, com política? Olha, sinceramente, o meu ânimo continua o mesmo. Gosto de desafios, gosto de buscar soluções e não ficar sentado chorando porque um político tal falou que ia fazer tal coisa e acabou não fazendo nada. Políticos têm que ser trocados, sempre quando não são mais eficazes como deveriam de ser. Ou se nunca foi eficaz, então, por favor, não eleja, né? Mas a gente precisa ter sempre a ideia de que nós é que somos a maioria e eles são uma minoria que mandam no país. Só que eles só mandam a partir do momento que nós queremos que eles continuem mandando. Não dá para você ficar com um prefeito que você acha ruim e ficar só xingando ele, fazendo memes e dizendo que ele tem que... na próxima eleição a gente muda. Não. Existem ferramentas
no sistema republicano que permite com que as pessoas, que o cidadão, tire esses maus gestores. E isso nós precisamos colocar como prática. Falar que, porque nós estamos no meio de uma pandemia, não vou tirar o meu prefeito, porque ele está ruim, porque ele fez isso, porque apesar de ter sido eleito agora, vamos dizer assim, né? Mas não justifica você ficar com uma coisa ruim, sendo que está prejudicando. Então, nós precisamos ter esse tipo de consciência. Então, assim, me motiva mais do que o contrário, do que desmotivar. Porque justamente por causa disso, nós precisamos ter a consciência de que nós é que temos que estar gerenciando a nossa própria vida e também fiscalizando principalmente os eleitos. Eu estou hoje como conselheiro participativo daqui de São Paulo. Conselhos participativos são como se fosse, vamos dizer assim, uma pequena bancada, vamos dizer, de vereadores que são eleitos pela população daquele distrito. Aqui em São Paulo são 32 regionais, eu costumo falar que são 32 cidades dentro de São Paulo. E depois você tem os bairros dentro dessas cidades, que são os distritos. Então, assim, você é eleito e você tem que olhar para aquela população. Então, você já tem uma noção das coisas como devem funcionar. Hoje, como conselheiro, quando eu chego para uma pessoa e falo, olha, eu sou conselheiro participativo, tal, vem fazer parte da nossa reunião para poder trazer as demandas que você precisa, falar, tal, tudo mais, as pessoas começam, mas não adianta, nada resolve, mas isso aí não vai adiantar nada eu ir. Só que é o seguinte, isso daí, a pessoa, ela fica naquele ciclo de eu sou coitado frente ao Estado. Isso não existe, não pode existir. E, como conselheiro, isso aí para mim é prejudicial pra caramba, porque eu não consigo fazer pressão para a prefeitura fazer com que as coisas funcionem. Vira um ciclo vicioso onde eu não quero, eu não posso e também não querem deixar que eu faça. Mas se tiver alguém no meio que quer fazer alguma coisa, não vai ter apoio dessas pessoas. E aí, onde as coisas continuam permanentemente a mesma coisa, a mesma situação. Sempre vai continuar ruim, e de ruim a péssimo, de péssimo a terrível e assim por diante. Então, assim, como que eu estou hoje? Eu estou verificando as coisas como estão, vendo realmente quem são as pessoas que estão realmente como republicanos e pessoas que apenas estão indo pelo populismo renovado agora. Em resumo, seria isso. Sim, sim, um ponto que você falou, cara, que é verdade, que me chamou bastante atenção, né, que eu concordo também, é que não adianta nada você criticar, porque político X, político Y é sujo, é corrupto, é isso, e você ficar parado de, assim, né, de mãos atadas, né, braços cruzados e não fazer nada, né, e muitas vezes, né, tipo assim, isso aqui que a gente está fazendo, vou agora entrar nesse ponto, é justamente aquilo que a maioria das pessoas, né, deveriam fazer, né, não estou dizendo fazer live, né, tudo mais, assim, vídeo, mas discutir, né, trocar ideia, né, falar, né, sobre política, falar sobre ideologias, né, sobre políticos, né, tudo isso, né, a gente devia manter um bom diálogo, né, entre a gente como população, como sociedade, para no futuro a gente não eleger pessoas que possam acarretar futuros problemas, né, para a gente e para o nosso país, né, como casos de corrupção, mal administração, mal gestão, a gestão pública, né, e tipo assim, e a gente tem que manter, né, esse diálogo sempre, né, não adianta a gente ficar de mãos atadas, né, vendo tudo se encaminhando, né, como a gente vê se encaminhando hoje, como é o caso da gestão de Bolsonaro, né, de um governo completamente maluco, que é o dele, né, e a gente ficar de mãos atadas, né, braços cruzados e fazer nada, né? Sim. E uma das coisas que acontecem, que fazem com que isso aconteça, se você pegar a trajetória de um determinado político, você vai ver que desde lá atrás ele nunca foi acompanhado e sempre foi reeleito. Sim. Quem que reelegeu? Aquelas pessoas que
ó, Henrique, tem um cara que, olha, bacana pra caramba, vota nele, olha, ele vai mudar a sua vida. O Henrique vai lá e vota. Olha, Henrique, aí na próxima eleição, Henrique, você se lembra daquele candidato tal, que, olha, ele foi eleito, bacana pra caramba, olha, ele vai se reeleger de novo. Só que o Henrique procurou saber quem é esse cara, o que ele fez na legislatura dele, durante o mandato dele. Não. Então, o Henrique fictício está reelegendo uma pessoa sempre, só que ele não acompanha, ele não vê o que ele fez, deixou de fazer. E quando o Rodrigo chegar e falar assim, pô, Henrique, esse fulano de tal aí, ele é um péssimo político. Ah, mas como assim ele é péssimo político? Ele foi reeleito 5 vezes. Tá. Tem pessoas aí que estão sendo reeleitas quase desde 1500, e não quer dizer que estão produzindo alguma coisa. E olha o estado como está o nosso país. A gente tem imposto sobre imposto, nós não temos uma reforma tributária, não temos uma reforma fiscal, não temos uma reforma política, nós temos um pacto federativo que não funciona, né? A gente tem na realidade, é um país que é uma federação apenas constitucionalmente, mas ele não é uma constituição, não é uma federação por ser uma federação, ele é um estado unitário, é uma união. Então, assim, a gente tem sérios problemas que, justamente pela falta de participação da população em entender como que as coisas funcionam, é que as coisas vão degringolando. Aí depois, quando tiver ruim, péssimo, não adianta falar que é a política que é ruim, o político que é corrupto. O que você fez durante esse tempo? Onde você estava que você não viu? Sim, é outra coisa que a gente tem que se atentar também, né? E eu vejo o caso do governo Bolsonaro, da gente ter elegido, né, esse cara, a gente elegeu ele muito apavorado, né? A gente tinha saído de vários anos aí de tortura, né, de governos corruptos, petistas, etc. E a gente foi muito apavorado, né, num candidato que antes se a gente precisasse antes os mandatos dele como deputado, né, ele ficou, se não me engano, 24, 25 anos como deputado federal, né, se não me engano, foi isso, Isso. né? E se a gente analisasse, a gente ia ver que não foi, talvez, né, um bom mandato ali como deputado. A gente não viu projetos somente bons, projetos, ele tinha um discurso, né, nessa, nessa eleição de 2018, ele aderiu ao discurso liberal, né, só que se a gente pesquisasse antes, a gente ia ver que nos mandatos dele como deputado, a gente não ia ver nada de liberal, né, as propostas deles aí. Exatamente. Ele simplesmente, né, tinha um discurso antipetista, anti-PT, anti-Lula, Dilma, tudo mais, anticomunista, tudo mais, mas isso não significa que você é liberal apenas por criticar, né, capitalismo, comunismo, né, me enrolando aqui, socialismo. Tanto é que Hitler, né, criticava o marxismo, né, tudo mais, Exatamente. e não tinha nada de liberal. E então, cara, eu acho que a gente foi muito apavorado, né, no pote em eleger Bolsonaro. Então, o que aconteceu muito, além do desconhecimento, grupos que deveriam de ter um pouco mais de clareza sobre o conceito de liberalismo e o conceito do que é política, assim por diante, acabou vendendo para aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento a ideia utópica de que essa pessoa ela tem um pensamento novo, ela é uma pessoa capaz, sendo que eles deveriam ser os primeiros a dizer não, essa pessoa não é isso que estão dizendo. Nós vamos apoiar fulano e tal por ele ser estar mais voltado ao liberalismo do que essa outra pessoa. Então, o que acontece? Os formadores de opiniões têm uma culpa muito grande em cima disso. Não adianta chegar e dizer, mas o brasileiro não sabe votar. Beleza, ele pode não saber votar. Só que existem os formadores de opiniões. E os formadores de opiniões colocaram como Bolsonaro sendo a melhor alternativa. Colocaram o Dória como sendo a melhor alternativa. Colocaram aqui na capital o Covas como sendo a melhor alternativa. Será que só existiam dois candidatos? Pelo que eu me recordo, tínhamos 8 para presidente. Tínhamos, por pior que seja o PT,
nós tínhamos um candidato que, pelo menos, ele tinha uma qualificação, que era um professor. Nós tínhamos o João Moedo, do Novo, que ele é um empresário. Nós tínhamos o Meireles, que ele é economista, e foi escolhido o quê? Foi escolhido uma pessoa que esteve sempre votando junto com o PT. Votou contra as reformas necessárias para o país, votou contra o real, votou contra diversas reformas necessárias para a reestruturação do país. Aí vem me dizer que ele é novidade, que ele é bom, que ele vai fazer alguma coisa. E é complicado isso, engolir uma história dessa. E o pior de tudo é que muita gente foi atrás. E pegando o gancho do que você estava falando sobre corrupção, teve uma vez que eu não me recordo agora quem que disse isso, mas no metade do ano passado estava vendo uma entrevista onde que me chamou bastante atenção. A corrupção é uma coisa que nunca vai ser extinta. Não tem como se extinguir isso daí. A partir do momento que nós tivéssemos um processo de uma alta moral e ética em cada um de nós, e que desde aqui de baixo você não furar uma fila e você não passar um sinal vermelho, fosse até lá em cima para não desviar dinheiro, isso seria o ideal. Só que esse mundo ideal ainda nós estamos longe, mas dá para diminuir muito a corrupção através da transparência. Por exemplo, uma das primeiras coisas que foram feitas, de atos que foram feitos após a posse do Bolsonaro, não sei se você vai recordar, mas foi levantar o nível de permissão que a pessoa pudesse estar pegando informações. Tanto é que hoje, por exemplo, você não consegue ter todas as informações dos cartões corporativos. Os cartões corporativos do Estado brasileiro, você não tem acesso às informações que tem lá. Eles colocaram como sendo de segurança nacional. Como que o cartão de um ministro, eu não posso saber o que ele gasta ali, e é uma coisa que é de segurança nacional. Onde está a segurança nacional ali? O valor que foi quase duplicou o valor do que era do governo anterior. Então, assim, onde está sendo gasto com esse cartão? Então, quanto menos a gente tem acesso à informação, quanto menos transparência tem, maior são os casos de corrupção que nós temos no país. Eu sou muito a favor da seguinte prática. O Estado ele tem que ser totalmente transparente. Definir exatamente o que é questão de Estado, segredo de Estado, e o que é o acesso livre a qualquer um cidadão. Através dessa maneira, nós vamos conseguir saber que foi destinado uma verba para a cidade tal, através do deputado qual. Então, eu sei olhar lá de onde está vindo esse dinheiro, para onde está indo esse dinheiro. E quando chegar na cidade, eu também vou saber onde, quando, como e por onde, e quais contratos que foram pagos com essa verba. Isso nós precisamos ter. Hoje nós não temos. Por exemplo, aqui em São Paulo, as subprefeituras recebem dinheiro da prefeitura. Você não sabe para onde vai o dinheiro. Para onde você não tem como acompanhar esse dinheiro. Então, assim, isso é muito importante porque é o dinheiro nosso. Não é dinheiro público, como se fala, como se o Estado produzisse alguma coisa e que o Estado ele tivesse o dinheiro dele. Não, o dinheiro é nosso. Então, assim, nós temos mais do que por natureza, vamos dizer assim, nós temos mais por direito da gente saber para onde que esse dinheiro está indo e o que está sendo feito. Né? Que nem, por exemplo, o Estado de São Paulo aumentou em quase 70% a verba para propaganda. Por que foi feita essa alteração toda? Por que aumentou essa verba? Então, assim, a gente precisa ter mais clareza, mais transparência e cobrar sempre dos governantes. Eles não são senhores nossos, nós somos senhores de quem nos governa. Sim, concordo exatamente. Temos comentários que eu vou ler. O Gabriel Ribeiro falou: na minha opinião, Bolsonaro só foi eleito pelo fato das pessoas estarem com raiva
dos escândalos de corrupção e do desgoverno do PT. Exatamente, cara, mas, tipo assim, a gente tem que analisar, né, que a gente... Tá me ouvindo? Sim, Tá, né? Que a deu uma gente, cortada no vídeo, ele mas estou diz, escutando. ele diz que, né, o Bolsonaro só foi eleito pelos escândalos de corrupção do governo PT, exatamente. Mas a gente tem que analisar o seguinte, que a gente tinha outros candidatos também, inclusive o João Amoedo, que era um candidato que sempre teve ali o discurso liberal, um discurso de privatizações, etc., e que tinha boas propostas, né? Não vou lembrar dessas propostas dele aqui agora, mas ele tinha, né, assim, boas propostas, boas ideias, e a gente não tinha só ele como opção, né? Como o Rodrigo disse, a gente tinha 8 candidatos. Então, a gente tinha que analisar com mais calma, né? Tudo bem que o povo tava meio, né, meio, meio reciso, né, Eufórico com... contra o PT. Exatamente. E tava meio fragilizado, né, com todo o desgoverno que foi os governos anteriores, petistas, né, etc. Mas a gente tinha que manter a calma nessa hora, né? Tinha que ter analisado com mais tempo, né? Visto todos os candidatos que tinham, né, na época. A gente que é liberal tinha que ver quem realmente é liberal, né? Não um cara que em cima da hora, só porque viu que o discurso liberal estava em alta na época tipo assim, eu vou usar isso aqui para me eleger em cima desse discurso e quando eu chegar lá não vou fazer nada disso, né? Porque eu não sou liberal, etc. Não, a gente tinha outros candidatos que eram liberais, como o caso do João Moedo, né? Que era liberal e tudo mais, e não um cara que optou pelo liberalismo em cima da hora, né? Então, vale lembrar isso, né? Vamos ver se tem Sim, mais comentários. perfeito. Porém, o Antônio Grilling, acho que é isso, comentou, ó, porém a O opção Grilli? ao Bolsonaro, isso, conhece? Sim, sim, pois ele é o presidente da Moca. Você sabe que Moca deu a permissão com que se construísse o estado de São Paulo ao redor dela, né? Ah, sim. Ele mandou assim, porém a opção ao Bolsonaro no segundo turno era o Haddad do PT e o maior sistema de corrupção nunca visto no Brasil. Mas é o seguinte, cara, o que aconteceu para esses dois caras chegarem, né, caras do mesmo nível chegarem ao segundo turno? A gente não sabia votar, a gente não sabia escolher direito, né? Então acarretou que é, o pior e o menos pior já acabou escolhendo o menos pior, né? Isso é errado também. E aí Não é que costumo, não entra costumo aquilo que dizer, que a gente tinha não costumo falado dizer, antes. não costumo dizer menos pior, é pior, cara. Não tem menos pior, né? Só que se Pode falar. tivesse o Vem Pra Rua, os outros mais que deveriam de saber o que é liberalismo, tivessem apoiado, por exemplo, nem se citou o João Moedo, o cenário teria sido diferente. Mas não, ficaram naquela história do vamos eleger o Bolsonaro e depois, na próxima eleição, vai estar preparado para o João Moedo. Isso não existe. Não existe. Né? Então, por isso que o cenário acabou sendo essa polarização entre PT e PT, quer dizer, PT e Bolsonaro. Né? Então, fica complicado dessa forma. Eu concordo que a gente teve que votar no menos pior, mas esse menos pior ele só surgiu no segundo turno a partir do momento que não tivemos um debate sério com os demais candidatos e dizer, olha, este candidato tem a qualidade tal, tal, tal e tal, e esse aqui qual, qual e qual. Porque nós tínhamos aí, que nem falei, tirando os mais caricatos, que é um deles é o Ciro, tirando o Poste, quer dizer, o Haddad, nós tínhamos outras opções melhores para segundo colocado. Só que por que não aconteceu isso? Porque é justamente essa falta de vontade de uma boa parte dos brasileiros e também, principalmente, de quem que está como replicador da informação, acaba estimulando a mesma polarização. Que nem, por exemplo, hoje, se alguém falar assim, olha, quem você pretende votar o ano que vem para presidente? Eu vou votar no Bolsonaro. Beleza, porque ele é o presidente atual. Ok. Vou tirar só como pessoas, nomes, tirando qualidade, defeitos e situação atual, tá? Qual outra pessoa que você votaria para presidente? No Lula. Mas por que ele fala do Lula?
primeiro, a pessoa desconhece que ele não vai poder estar participando da votação, como candidato. O PT ele vai colocar ou o poste 2 para poder estar entrando como candidato, né, se o PCdoB novamente se juntar com o PT nessa próxima eleição, e assim por diante. E por que os outros nomes não têm relevância? Porque desde que mal terminou a eleição do segundo turno, começaram a falar novamente, PT e Bolsonaro, PT e Bolsonaro. Nós precisamos quebrar esse ciclo que a gente está sempre, todas as eleições, a mesma história. Nós precisamos ter consciência que existem outros players no cenário nacional. Não existe 2 partidos, não existe apenas 2 candidatos. Nós tivemos já, em 92, se eu não me engano, foram 16 candidatos a presidente. Nós já chegamos a ter 6, já tivemos 8, nunca menos do que 5 candidatos a presidente. Então, assim, nós precisamos saber escolher. Saber que existem outros pensamentos, outras pessoas que queiram ir para aquele determinado cargo. Tem outras perguntas aí? Temos. O Paulo Ferreira disse: Bolsonaro, mal necessário, utopia da direita. Sim. O Antônio, de novo, disse: cabe a nós, brasileiros, escolhermos melhor em 2022. Se a gente tiver opções melhores, né, opções boas, né, aí sim a gente, né, escolhe, mas senão, eu, infelizmente, na minha primeira eleição, vou ter que votar em branco, né? Problema Eu espero que de... o Amoedo reconsidere, que ele falou que não pretende ser candidato a presidente o ano que vem. Eu espero que ele reconsidere isso daí e que saia sim candidato, viu? Sim. Não quero votar em branco, não quero anular voto. Sim. Cara, assim, Bolsonaro desgastou tanto o discurso da direita, o discurso liberal, que é difícil a gente ter bons nomes, de direita e liberais, né, em 2022, né? Eu acho que a gente nem vai ter, né, esses nomes bons, né, liberais em 2022, né? Infelizmente, por causa de tudo que Bolsonaro fez, o desgaste total que ele fez em cima do discurso liberal, em cima do discurso de direita. E, infelizmente, né, a gente vê um cenário aí não muito bom, talvez, no segundo turno, né, das eleições. Lamentável. Possa ser que sim, possa ser que não. Nem, por exemplo, você falou que vai ser sua primeira eleição. Muitos vão ter a primeira eleição agora. Então, por que não agora o momento que até parabenizo muito você de estar fazendo essas lives, levando informação sobre política, por que não a gente começar a fazer um movimento forte de esclarecimento do que é realmente o liberalismo? Porque nós temos liberalismo, libertarianismo, nós temos conservadorismo, nós temos várias outras vertentes. E hoje, a ideia de ficar somente naquele binarismo de direita e esquerda, isso não procede. Não é da minha época, muito menos da tua. E olha que não acho que nem dos meus avós, porque isso daí está muito para trás. E não cabe numa régua de 0 a 50 você colocar direita e esquerda. Não cabe ali o pensamento liberal para começar. Porque se a gente for analisar bem o liberalismo, ele ora vai estar... alguém vai falar assim, mas isso daí é coisa de esquerda. Por quê? Mas o liberal ele é a favor, por exemplo, da liberação da maconha. Ser descriminalizado, passar para ser um assunto da esfera de saúde e descriminalizar. Aí vai falar assim, mas isso daí é coisa de esquerda. Peraí, não é esquerda. Hoje, esquerda, direita é um assunto obsoleto. Então, assim, nós precisamos pensar em coisas que são realistas e que são nossa realidade hoje. Hoje nós temos, existe eu sempre erro o nome dele, que é o gráfico Nolan. Então, assim, você tem condições de, através de um gráfico, um sistema de losango, você pegar 2 eixos e saber o quanto liberdade individual você tem, ou a liberdade econômica, e você vai pontuando quais são as ideias e parâmetros dentro dessa concepção.
Porque falar somente direita e esquerda, isso não diz nada hoje em dia. A gente precisa mudar um pouquinho, quebrar um pouco os tabus e mudar um pouquinho o pensamento político no nosso país. Sim, sim. Vamos ver se temos mais perguntas. Comentários, o Gabriel Ribeiro mandou. Além das pessoas votarem certo para presidente, também tem que saber votar certo para deputado, senador, governador, vereadores e prefeitos. Sim, exatamente. Pode comentar. Quer comentar alguma coisa em Excelente, cima disso? excelente, excelente. Perfeito isso. E ainda vou um pouco mais longe. As assembleias legislativas dos estados, a Câmara Estadual, desculpa, a Câmara Federal, o Senado, assim bem como a Câmara Municipal, são locais que deveriam de ter muito mais atenção do que o Executivo. Nosso sistema, ele é um sistema presidencialista. Hoje discute-se pouco sobre quais as funções reais de cada player da nossa política. Hoje a gente fala sobre, vamos tirar um prefeito, então vamos lá pedir o impeachment dele. Vamos tirar um governador, vamos pedir o impeachment. Vamos tirar o presidente, vamos pedir o impeachment. Aí tem gente que fala, mas vamos trocar somente na próxima eleição. Porque isso aqui... Gente, isso não existe. São ferramentas da própria República, tá? Então, se hoje nós temos um sistema republicano que é baseado no presidencialismo, se tivéssemos, então, um parlamentarismo, teria gente que ia surtar, porque o parlamento pode ser dissolvido no sistema parlamentarista, se não tiver um consenso para poder trabalhar. O primeiro-ministro ele pode cair a qualquer momento se ele não conseguir formar uma coalizão. O presidente, que também tem o presidente no sistema parlamentarista, ele é praticamente uma figura oculta, ele só serve para assinar e ficar fazendo de figuração, praticamente. Então, assim, as pessoas que hoje desconhecem a política acham que é uma coisa terrível falar em impeachment para pessoas que são eleitas para o executivo. Não, não é. É uma ferramenta nossa, é uma ferramenta republicana. A primeira vez que isso daí foi feito, uma pessoa foi impeachada, foi na Inglaterra, lá em 1800 e bolinha. Então, assim, não é uma coisa nova. Se você não quer ser impeachado, você trabalhe certo. Não tem que ficar com medo. E o que a gente precisa ter é essa consciência, essa conscientização de nós temos que exercer a nossa cidadania e conhecer o que funciona, como é que tem que funcionar o Estado. A partir do momento que nós pegarmos as rédeas que nos são colocadas, aí vamos começar a mudar as coisas, aí vamos começar a ter menos corrupção, aí vamos ter menos figuras públicas que se dizem uma coisa, gosta de banana, e depois que é eleito fala que banana é ruim. Então, a gente consegue equalizar mais isso, mas a partir do momento que a gente não tem esclarecimento, não tem condições. Exatamente. E, cara, eu concordo exatamente com você disse, e quando a gente realmente acordar, quando a gente realmente começar, né, como você disse, Rodrigo, tomar as rédeas, né, do que é nosso, né, de fato, porque, né, eu vejo os políticos como instrumentos, né, nas nossas mãos. A gente elege políticos honestos, né, não honestos, corruptos, etc., sujos, né, e é a gente que elegeu. Não adianta a gente botar a culpa mas a gente tinha ele no momento, tudo mais, e aí a gente acabou escolhendo. Não, é a gente, cara, a gente. Primeiro a gente tem que analisar, estudar, né, pesquisar sobre aquele cara, pesquisar sobre as propostas dele, para depois a gente no futuro não ter que ficar, né, tipo assim, como hoje, como os apoiadores do Bolsonaro falam, os garos, né, os bovinos dele, vou falar aqui, porque se você apoia um cara desse até essa altura do campeonato, você não tem outro né, objetivo que você. Depois falamos dos E eles falam, exatamente. Tanto é que eles falam, não, mas vai ser golpe, né? No caso, a gente está 100% fechado com o Bolsonaro, como os petistas diziam lá na época do impeachment da Dilma. É igualzinho, cara, a narrativa. Então, basta a gente pegar e tomar as rédeas, né? E realmente acordar, abrir os olhos para que realmente é política, né? Hoje em dia.
E aproveitando essa questão, você já entrou em impeachment, né? Como você vê, né? Tipo assim, hoje se fala muito em impeachment do Bolsonaro, como você vê esse possível impeachment do Bolsonaro? Bom, existem crimes que a própria Constituição já coloca, como não colocar o Estado brasileiro em linha de confronto com outras nações. Existem outros itens que eu não vou conseguir te elencar aqui, quase, pelo que eu li, são quase 16, que ele conseguiu fazer tanto politicamente enquanto com base jurídica, ele conseguiu infringir. Então, assim, o respaldo ele cada vez mais cresce. Como agora, por exemplo, saiu hoje a matéria que o governo brasileiro recusou a Pfizer porque eles teriam que utilizar de soro e de caixa com gelo, uma coisa assim, eu não me recordo agora. Onde já se viu você recusar a compra de vacinas para a sua população porque você não quer armazenar de acordo com o que o fabricante está colocando? Para quem não conhece, para quem não sabe, existem medicamentos que eles são colocados junto com o próprio soro. Isso aí já é prescrito, nós já fazemos isso, o próprio SUS já faz isso. Então, assim, a total desconhecimento de como funciona o próprio estado do qual ele gerencia é o que faz a justificativa ser plausível do impedimento dele. Mas eu sou um pouco mais favorável ao que o Miguel Reale ele falou na semana retrasada. Se pegar e pedir um exame psicológico, ele não passa. Então, assim, é a forma mais rápida de tirar ele do poder. Porque não tem mais condições, sinceramente. Seria ou vai ser um processo duro para a gente novamente ter que tirar um presidente? Sim, vai. Vai parar um pouco o Congresso, mas o Congresso está trabalhando? Eu não vejo. Você viu alguma reforma administrativa, a reforma econômica, ou então algum projeto de privatização? Eu não fiquei sabendo. Inclusive, o Ministério da Economia, através do nosso Chicago Boy, ele falou que ia privatizar o Banco do Brasil, Caixa Econômica, ia privatizar os Correios, e até hoje não vi nada disso. Inclusive, até o CEAGESP estava na lista e o Bolsonaro chegou aqui e falou que não ia deixar sucatear para depois o da calça apertada. Eu acho ridículo isso aí é um problema psicológico, tanta referência sexual. Isso, para mim, é um problema psicológico, isso. Não tem outra forma de se pensar. Você falar que não vai deixar sucatear para ele vender. Pombas é um equipamento federal. Então, quer dizer que o próximo presidente que nós vamos ter é o Dória, segundo ele? Ele está fazendo, então, o trampolim para o Dória? Porque não é possível, não tem lógica uma fala dessa. Eu não quero que seja o Dória o presidente ou o próximo presidente. Será que ele quer? Ele quer começar a criar, então, já um palanque para trazer ele, para ele ser o meu inimigo para que eu possa conseguir vencer. Não é assim que funciona. Isso não é coisa de estadista. Isso é coisa de populista. Você traz as coisas para poder estar deturpando. Mas voltando sobre o impeachment, eu, sinceramente, cada tempo que passa, mais eu estou de acordo com o impedimento dele. Não tem condições. Do Golden Shower até o de hoje, que é recusar a vacina da Pfizer, porque vai precisar de armazenamento, vai precisar fazer uso de soro e também de armazenamento com gelo, sem condições. Não dá para continuar. Sim. Concordo também com o impeachment. Acho que o Bolsonaro se demonstra muito, muito incompetente, principalmente nessa parte
questão da pandemia, né, mostrou ser irresponsável nessa questão da saúde e tudo mais, né, e vários outros escândalos aí, intervenção na PF, né, tudo mais. E eu acho que o impeachment agora seria desgastante, né, realmente, mais uma vez ter aí um presidente impeachmentado, mas a solução que temos para agora, não dá para esperar até 2022, né, como muitos dizem, espera até 2022, a gente tira, troca lá, não, cara, não existe isso. A gente corre até risco de golpe, né? Então, eu concordo com o impeachment. Temos perguntas aqui. O Paulo Ferreira mandou: privatização da Petrobras seria bom? Abaixar os preços dos combustíveis, né, tudo mais. E aí, o que você tem a comentar sobre isso? Bom, aí no caso não é somente a privatização em si, né? Porque, por exemplo, a gente privatiza hoje, mas ela continua sendo monopólio. Então, precisaríamos pensar em formas de ter outros players para que possa estar competindo com ela. Porque é a mesma coisa que, por exemplo, nós coloquemos aí, vamos tirar só a Petrobras, vamos trocar por Correios. O Correios hoje foi privatizado, ponto, acabou, legal. Qual é a empresa que está agora com o Correios porque ela foi vendida? Tá a empresa X. Só que ela vai continuar no mercado de que forma? Também como monopolista? Não. Então, a gente precisa pensar em como trazer outros players e o que faz com que os outros players não consigam entrar no mercado brasileiro. É a mesma coisa que aconteceu com a aviação. Teve uma abertura primeiro, a abertura de mercado, que foi a possibilidade de empresas estrangeiras operarem dentro do Brasil, e depois é que começou a privatização, né, dos aeroportos, tal, e assim por diante. Então, eu acredito que é uma boa, sim, para poder estar quebrando monopólios, só que tem que pensar em uma forma que tragam outros players. Hoje nós temos alguns poços de petróleo sendo geridos pela Shell, se não me falha a memória, e tem outro, só que esse petróleo ele é refinado pela Petrobras. Como fazer, então, com que esses contratos que já são antigos possam ser revalidados de alguma forma? Eu não sou na área jurídica, então eu não saberia dizer como que isso aí poderia ser feito, mas eu penso assim, se a Shell hoje ela está como perfurando um poço, então ela poderia começar já a fazer também o processo de refinação do petróleo e vender para ser a própria distribuidora e fazer a transferência para eles. Enfim, pensar em formas que possam estar melhorando essa competição e não apenas só privatizar. A gente só troca o problema, né? É um monopólio estatal para um monopólio particular. Então, ele precisa ter a competição também, de saber fazer de uma tal forma que não crie outro monopólio. Porque não adianta nada você privatizar, né, e cobrar vários impostos, né, em cima da privatização, né, não deixar o mercado agir da forma que tem que agir, não deixar a livre concorrência, né, fazer o papel dela. Vamos lá, mais perguntas. Deixa eu ver. Sim, o Gabriel Ribeiro mandou: quem vocês acham a melhor opção para ganhar a eleição da Câmara dos Deputados? E aí, Rodrigo? Olha, melhor opção, eu vou jogar o espeto do lado do Novo, né? Isso é claro. Porque, assim, o Baleia tem os seus problemas, o Lira eu não vou nem falar, porque, pelo amor de Deus, ele tem uma ficha corrida, Dá né? nojo. Aí, tirando eles, os dois, quem é que vai sobrar? Tem o PSOL, se não me engano, o PSOL, ele lançou essa semana a Erundina como presidente da Câmara. Complicado. Então, por isso que a minha proposta seria mesmo o Marcel. Acho que é mais viável ali. Sim, sim, sim. Eu também vejo, né, o Marcel como uma boa opção. Eu só não acho que, você acha que talvez ele passaria um pedido de impeachment, assim, ou até pelo fato dele, agora eu vou entrar na questão, né, não sei até se você pode falar isso, mas aquele desentendimento que teve com o MBL, né, que acho que ele disse que não havia motivo para o impeachment, né, e aí o pessoal do MBL, né, ele diz ter
difamado a imagem dele, né? Assassinado, né? A reputação dele. O que você diz sobre isso? Bom, o que eu li a respeito, né, existe ali uma briga de pessoas que estão no MBL e que não gostaram da saída dele e assim por diante. Isso aí em qualquer grupo político. Hoje o Henrique está aqui comigo, ele sai, aí por algum motivo o Henrique acha que é legal bater no Rodrigo porque ele falou que a pera é verde. Então, assim, vai ser motivo para atacar. O que eu vejo são egos, isso aí tá claro, mas dou um pouco mais de razão ao Marcel do que ao MBL. Tanto é que depois houve uma certa retratação entre o MBL para com o Marcel. Acho que não tem necessidade de fazer um ataque, sendo que a pessoa está se posicionando como o que ela pensa. Só que na hora de fazer a coisa acontecer, eu acredito que o Marcel ele vai tomar o caminho pela maioria. Se é pelo impeachment, ele não vai ficar sentado em cima para, não quero que seja passado impeachment. Isso não vai acontecer. Eu acredito nisso. Diferente do Lira, por exemplo, que ele já está sendo colocado dado como certo e as articulações são para diminuir todo o processo do Lava Jato, todo o processo de anticorrupção, fazer com que tenha a CPMF também passada no Congresso, na Câmara. Então são coisas assim que dão assim mais relevância aos olhos, que deveria de ser preocupação inclusive do próprio MBL a respeito disso. Eles deveriam de saber articular neste momento, como fizeram da outra vez, apoiando, se não falha a memória, eles apoiaram o Bolsonaro para que ele pudesse se candidatar, me corrija se eu estiver errado. Então, assim, é preciso saber jogar o jogo político. Não adianta ficar atacando quem quer fazer alguma coisa em prol da sociedade. Não adianta ficar falando que, olha, você é legalzinho, mas eu vou atacar você. Não, não é isso. Nós temos assuntos seríssimos a serem tratados. Nós temos risco de ter um presidente da casa onde apoia todo o regime do Bolsonaro. Se ele quiser amanhã colocar um estado de sítio, como é que faz? A casa, a Câmara, tem condições de revogar isso. Tem condições de brigar com isso. Será que vai querer brigar? Não, sim, talvez. O que acontece? A PGR, nessa semana, já ventilou isso, a possibilidade de um estado de sítio. Então, assim, alguma coisa está acontecendo que não está sendo ventilada para a gente que está aqui embaixo. Será que eles estão sabendo mais do que pode estar acontecendo ali? O que é que está acontecendo afinal? É perigoso Eu acho isso. Assim, sim. Eu acho que o MBL errou. Aqui vai uma crítica, né? Eu admiro muito, né, o trabalho do MBL e tudo mais, mas isso não significa que eu não posso criticar, né, se eu vejo alguma coisa errada. E aqui vai uma crítica. Eu acho que o MBL não soube se comunicar direito com o Márcio, né, e com o pessoal, né? Já saiu apavorado divulgando aquela notícia e tudo mais dele, né? Batendo nele na notícia lá. E, pô, poderia ter chamado o cara, né, pra uma live, né? Os caras fazem direto aí, se não me engano, o MBL News, né, tudo mais. Os caras poderiam ter chamado ele para um vídeo, sei lá, alguma coisa, para ele explicar, né, o posicionamento dele e tudo mais. Mas não, né, os caras optaram por já sair, né, sair desesperado, sem saber, né, realmente o que o cara quis dizer, tudo mais. Então, cara, tipo assim, eu acho que já basta, né, dessas briguinhas, né, que a gente tem entre a gente, né, entre a gente que é liberal e tudo mais. E não adianta nada ficar, né, com essas briguinhas infantis, né, inúteis, né, Perfeito. que a gente tem hoje. Então, isso é uma crítica não só, né, nessa questão do Márcio, como o BL foi juvenil, mas como foi infantil, né, e como em outros casos, né, o MBL também foi infantil. Então, isso é uma crítica ao MBL, né, parar de ser tão infantil e fazer, né, uma coisa limpa, uma coisa
que abre espaço para o pessoal falar, né? Pô, a gente está num ambiente democrático, a gente está num país democrático, né? Até então, né? O que precisa um Então pouco, a gente, Henrique, é as pessoas entenderem que tem que ser estadistas. A palavra estadista sim, sumiu há muito tempo do nosso país. Então, assim, nós precisamos recuperar o que é o estadista. O estadista é aquela pessoa que olha a necessidade do povo, o que precisa, e não é diferente de populismo. Populismo é totalmente diferente de estadista. A pessoa, quando ela é estadista, ela vai olhar a necessidade, mesmo que ela ache que, por exemplo, vou colocar assim, o Rodrigo, ele é contra usar camisa preta. Só que é o seguinte, o Henrique gosta de usar camisa preta, o outro gosta de usar a camisa preta, e tem, é, e tem mais pessoas que gostam, e tem outros que gostam de outras cores, tal, enfim. O que o Rodrigo vai fazer? Ele vai chegar e fazer um populismo de, olha, a cor azul é a mais bonita que tem, todo mundo tem que usar azul, a cor preta não é legal. Não, isso aí é populismo. Ele vai pegar um outro grupo para brigar, fazer com que brigue com esse outro grupo. O estadista, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o problema. Tem um grupo X e Y. Eles estão brigando entre si por causa de tal coisa. Como que resolve? Chega, senta, conversa, entra no meio termo e aí resolve o problema. Isso é estadista. Isto é o que falta no nosso país e muitos do que são dos grupos que se dizem, né, de grupos políticos, precisam ter isso aí de consciência. Parar com essa mania de, que você falou muito bem, é infantilidade. Você não, a bolinha é minha, eu vou brincar do jeito que eu quero. Só que a sua bola é igual à minha. Então, só que porque está na tua mão, ela é mais bonita do que a minha. Não. Se você tem um pensamento liberal, então vamos sentar e conversar, até mesmo com quem é oposição. Não é porque por ser oposto é que é totalmente contrário. Tem muita pauta liberal que faz brilhar os olhos de socialistas. Vamos pegar, por exemplo, a questão das pessoas que são economicamente sensíveis, os chamados de pobres. A gente fazer um projeto liberal que permita com que as pessoas tenham acesso a melhor educação, até mesmo recursos e tudo mais, e que ela também possa sair dali e melhorar e dar espaço para outro, e assim vai indo, e você vai trazendo a pessoa saindo da linha da pobreza, cara, isso é o que eles querem também. Só que eles não sabem fazer. Sinceramente, eles querem usar o Estado para fazer. E nós temos uma visão diferente disso. Então, a gente precisa parar de brigar entre si. Não tem que ficar brigando. Sim. Se você acha que você é liberal, vamos falar de liberalismo. Não vamos ficar de picuinha. Porque você está de preto, eu estou de ocre aqui, essa outra cor aqui. Então, nós somos diferentes, vamos brigar porque... Não. Se os dois têm o mesmo pensamento, senta lá, conversa, discute-se sobre o problema. E não ficar com essa picuinha. Inclusive, fica aqui um convite, se alguém da MBL quiser vir aqui, explicar o que aconteceu e tudo mais, estamos abertos, né? Vamos receber vocês muito bem aqui, e porque aqui a gente sempre ouve a opinião do outro antes, né, de dar a nossa própria opinião, e antes de sair por aí dizendo o que a gente acha. A gente, inclusive, não se baseia no que outras pessoas dizem, o que a gente vê de primeira cara, não. A gente analisa, aqui do JPL, analisa o que realmente a pessoa disse, o que ela pode ter dito, e não sai por aí dando opinião e chama ela para conversar, né? Chama ela para o debate. Não, vamos debater, né? A gente pensa igual, vamos debater. Como você disse, a gente pensa diferente, vamos debater. Não de ficar atacando e sendo infantil com a outra pessoa, né? Debater e não se debater, né? Ficar se debatendo sim, um com o outro não dá. Sim, nós temos uma pergunta pelo WhatsApp agora. O Danilo Lima mandou. Deixa eu só ver aqui. Como foi a carreata? Vocês foram? Cara, eu sinceramente não fui, porque eu não moro em São Paulo, eu moro no interior, e fica meio difícil, né, pra mim. Mas aí, você chegou aí, Rodrigo? Chegou a saber dessa carreata? Olha, as duas carreatas eu sinceramente queria ter ido. Não fui por motivos de forças de trabalho. Estou com muita demanda essa semana daqui, tá complicado sair. E eu fiquei sabendo basicamente na quinta,
na sexta-feira à noite. Eu fiquei sabendo das 2 carreatas. Então, para remanejar tudo que eu precisava fazer, não tem como. E aqui em São Paulo, você praticamente faz uma viagem de um ponto ao outro da cidade. A de hoje saiu do Pacaembu, e daqui onde eu tô até chegar lá são mais ou menos uma hora e... vai dar mais ou menos uma hora de carro. Então, até chegar lá, até fazer... ia ser bem trabalho. Hoje, por exemplo, se eu tivesse ido, eu não poderia estar aqui com você. Porque até agora, se não me engano, ainda tá o pessoal rolando com a carreata. Sim. Nós temos agora uma pergunta pelo YouTube, vamos ver os comentários aqui. O Gabriel Ribeiro mandou: vocês pretendem se candidatar um dia a algum cargo público, tipo deputado, vereador? Cara, eu em 2026, né, se não me engano, na próxima eleição, é isso, né? 24. Agora a gente vai entender. Não, a Municipal. geral, as eleições gerais. Gerais ano Em que vem. Depois 20... 2026, né? Se não me engano. 26. Sim. Em 2026 eu pretendo me candidatar, cara, a deputado estadual, né? Tô vendo aí e eu acho que seria bacana, né? Sempre tive essa vontade. Na verdade, eu pensava em me candidatar a vereador, mas, né, tive algumas decepções aqui na minha cidade, então eu vou me lançar a deputado, né, estadual, em 2026. E vai ser uma campanha totalmente sem usar fundo partidário, sem essa estou vendo isso, estou estudando isso, não vou usar fundo partidário, já deixo avisado aqui, né? Inclusive, podem me cobrar depois, né, que vai ter falado aqui, não vou usar, né, já estou dizendo aqui já, como muitos aí que Tá dizem, né, gravado, hein? Tá gravado, ao vivo ainda, ao vivo, depois vocês cortam ainda. Edita. Sim, sim, e eu pretendo sim, cara, me candidatar a um cargo público. Agora, o Rodrigo, eu não sei, e aí, Rodrigo? Olha, quando você for se candidatar, você me dá um toque, eu te ajudo, tá? Seria um maior prazer para a gente ter pessoas também da outra ponta do estado de São Paulo, ponta oeste, né, que é da região de vocês, e ter também a representante na LESP. O que falta aqui na LESP é muita representatividade das regiões um pouco mais afastadas aqui da região metropolitana de São Paulo. Existem necessidades no estado, que até se você quiser a gente pode até marcar um dia para falar sobre as necessidades do estado de São Paulo, e seria bacana para a gente discutir isso. E precisa muito. São Paulo é um país à parte, é um país que está dentro de um outro país e não tem esse reconhecimento atualmente nem pela própria população. Isso é uma falha que eu vejo muito grave. Algumas pessoas dizem que é bairrismo. Eu digo que é a necessidade de você se identificar e melhorar aquilo com que você tem. Porque se a partir do momento que você não valoriza aquilo que onde você está, tão pouco você vai conseguir ser uma pessoa reconhecida para aquele local. Então, por exemplo, você não reconhece que você está em um dos maiores estados da federação, o estado mais rico da federação, e você certamente vai sair daqui de São Paulo, muita gente também não vai se importar contigo. Isso, com certeza. Porque você não dá mínima bola para o teu próprio estado. E o que você vai passar para as outras pessoas? Meu avô era baiano. Ele tinha orgulho de falar, sou baiano. Eu sou de tal... se não me engano, é Barbalha, se não me engano, que era a cidade dele. E o meu tio é a mesma coisa. Então, você sabe a identificação das pessoas. E aqui em São Paulo, praticamente, isso daí morreu. Mas, voltando, eu não sei. Eu talvez pense aí em me aventurar para o ano que vem. Mas eu gostaria de saber a opinião do pessoal que está acompanhando a gente. O que eles acham da ideia? Será que eu sirvo para ser candidato? Né? E quais perguntas que deixaria aí? Fiquem à vontade. Porque, assim, a vontade de ser candidato é uma coisa, mas você ter apoio também é muito importante. Ainda mais que você tem projetos, ideias, propostas e quer trazer outras pessoas junto conosco para uma possível aventura. Aventura é errado falar, mas não deixa de ser uma aventura você ser candidato, como fui para vereador. Então, assim, para estadual seria muito maior. Então, se o pessoal quiser deixar recado aí, o que vocês acham? Será que daria jogo? Ou agora eu para deputado estadual e depois o Henrique para deputado estadual? Ou ele deveria de sair como vereador?
Sim, sim. Podem deixar aí. Vamos ver se temos mais algumas. Sim, o Gabriel Ribeiro mandou de novo. Aqui no Distrito Federal, infelizmente, só tem deputado distrital ruim. E mal intencionado. A melhor opção que temos aqui é a Júlia Lúcia, né? Acho que é assim que se diz, Partido Novo. Assim, eu não conheço ela, assim, trabalho, já ouvi falar, mas não conheço. Então, não vou dar minha opinião aqui, né? Inclusive, eu vou depois até pesquisar mais sobre ela. Aí em outros vídeos a gente fala mais. Eu não conheço assim, mas acredito que deve ser uma pessoa, né, boa. Você conhece o Rodrigo? Eu tento acompanhar ela, assim como outros parlamentares de outros estados, inclusive o governador de Minas Gerais. Fica quase impossível você acompanhar todo mundo com uma lupa, vamos dizer assim, né? Mas, assim, do que eu tenho acompanhado, visto, está sendo uma boa legisladora. Tá? Digamos assim, ela representa. Sim, sim. Vamos ver se tem aqui no WhatsApp uma pergunta. Como vislumbram que será o futuro político do país? E aí, Rodrigo? Oh, tem uma musiquinha que Pode começava, falar né? que eu só vou desligar aqui, Tudo, mas eu tô por aqui mesmo. beleza. Tudo depende de nós. Então, assim, eu acredito que depende muito do que nós queremos para a nossa cidade, para nosso estado e também para o nosso país. O envolvimento nosso político ele precisa ser muito mais assertivo e também ser muito mais presente no a gente participando, cobrando, não é apenas xingando o político. Isso daí não vai dar em nada, porque se xingamento adiantasse alguma coisa, desde 1988 nós teríamos os melhores políticos atualmente. Isso daí não foi uma verdade. Inclusive, não só xingar não vale nada, também como você ficar fazendo memes e apenas isso. Então, nós precisamos ter uma conscientização política e cobrar realmente os nossos políticos. Se a próxima eleição tiver políticos tal qual e tal sejam ruins, ao invés de ficar falando sobre eles, falemos sobre os melhores. Porque dessa forma a gente consegue colocar outros nomes de outros players para que possa estar trabalhando em uma campanha melhor. Até mesmo uma coisa que quase não acontece é o voluntarismo com campanhas. Que a pessoa que se interessa por um projeto de um político, seja deputado, seja vereador, seja cargos executivos, as pessoas elas não costumam abraçar a causa e depois também continuar a cobrar, exigir dessa pessoa. Muitos querem ganhar nas eleições. O que aconteceu comigo em 2016, estava só eu e mais 3 pessoas, porque todo mundo queria ganhar dinheiro, não queria realmente entender ali que era um projeto político que poderia para poder melhorar, né, a situação das pessoas. Mas as pessoas elas querem justamente se vender na época eleitoral. Isso é um erro gravíssimo que nós temos no nosso país. Muito se fala dos políticos, mas pouco se fala da própria população, que ela tem também sua parcela de culpa. Eu nunca aceitei ganhar um centavo na época que eu estava apoiando para vereador, para prefeito na minha cidade. Eu fazia porque eu gostava de política. Eu ajudava, eu dava meu esforço ali, minha participação, porque eu acreditava naquele projeto político. E não porque, você vai ganhar isso, aquilo, outro. Não, eu quero que a pessoa vença e também depois eu vou cobrar ela. Então, nós precisamos disso. Ter mais conhecimento Hoje, e, quem sabe, aí o Henrique, mais para frente, a gente pode fazer um esquema de cursos para iniciantes de política. O que você acha? A gente bolar alguma coisa assim desse tipo e podemos aí começar a mudar um pouquinho. Aí a gente vai ter a mudança real na política brasileira que nós queremos e precisamos. com certeza, cara, eu tô à disposição aí para o que você ter ideias aí. O Gustavo, o Victor, né, quer dizer, mandou assim, ó.
O Novo está, em sua maioria, a favor ou contra do impeachment? Bom, os deputados federais ainda não se posicionaram, os legisladores, uma boa parte dos municipais e estadual se posicionaram a favor, então está muito, digamos, no discurso individual. Não é ainda uma coisa formalizada, por assim dizer. Tá? Tanto é que o Boit, ele tinha colocado essa semana que o Novo ia se reunir com a Fabin, se eu não me engano, não me recordo agora, que eu li tão rápido a matéria, e que eles iriam se posicionar como bancada depois que tivesse acesso a alguns documentos para verificar. Então, certamente deve ter alguma coisa que possa se embasar aí juridicamente para um eventual impeachment. Ficar lá em cima do muro não Isso. dá. Sim, sim, exatamente. Hoje não tem essa questão de ficar em cima do muro, né? Você é ou não é, né? Aí, no caso, é o impeachment, né? A favor do impeachment não é. Não adianta ficar em cima do muro. Aí, Errar posicionando do que errar sem posicionar. sim. O Victor mandou de novo aí. O Victor Rudiger mandou. O que difere ideologicamente é o liberalismo do Novo e do MBL? Bom, liberalismo é uma coisa só. Agora, como você vê o liberalismo, aí seriam coisas diferentes. Por que eu falo isso? Hoje uma pessoa fala assim, olha, eu sou liberal. Pô, bacana. Então, você é a favor da liberação da descriminalização das drogas, você é a favor da unificação de impostos, você é a favor também de diminuir o Estado, você é a favor... Não, mas peraí, diminuir o Estado? Você quer acabar com o Estado? Peraí, então você não é liberal. E eu não estou falando de acabar o Estado, estou falando de diminuir o Estado. Então, assim, o conceito liberal é uma coisa e como as pessoas acham que aquilo seja é outra. Um exemplo clássico é falar que nós vivemos em uma democracia. Não. Nós vivemos em um sistema republicano no qual a ideia de democracia é utilizada. Por qual a diferença? Na democracia você não vota em pessoas, você vota em ideias, em propostas, em projetos. No sistema republicano você vota em pessoas, você vota em representantes. Então, assim, existem justamente o que a gente estava falando antes, diferença entre termos. Então, caberia mais perguntar ao MBL o que você acha que seja liberalismo e o porquê você acha que o Novo é diferente de vocês na questão no âmbito de liberal e não na questão de prática liberal. Exatamente. E perguntar, né, para as pessoas de ambos os dois, né, o que elas acham, né, também. Porque às vezes, tipo, a ideia do Novo é a ideia liberal, né, tudo mais, do MBL também, a ideia das pautas liberais, mas lá dentro, né, como você diz, a gente tem pessoas, né, que pensam diferente, tipo, analisam o liberalismo de forma diferente, né, algumas são a favor da questão da liberação da maconha, da cannabis e tudo mais, né, Sim. e a gente tem vários pensamentos, né, liberais dentro do liberalismo como ideologia, né? Vamos ver se tem mais alguma. Ô, gente, pode mandar suas perguntas aí no comentário, ou então quem tiver nos nossos grupos de WhatsApp, mandem também que a gente responde aqui. E, cara, eu queria perguntar aqui também, levantar um debate. Você acha que hoje, tipo assim, você estava com aquela ideia de criar o curso, né, tudo mais, né, que você deu a ideia assim, a gente podia até realmente conversar, tudo mais. Então, Você acha sim. que, tipo, pra gente chegar, né, agora eu vou pegar a questão das escolas, das universidades, a gente chegar com o liberalismo, né, nesses lugares, você acha que seria difícil, e como isso seria, né, possível no ambiente que a gente conhece hoje, né, que são as escolas e universidades, né, que lá tem doutrinação 24 horas por dia, né, então seria difícil a gente chegar com essas ideias lá, né,
O que você acha sobre isso? Olha, difícil é você não tentar. Porque se você começar a pensar que seria difícil fazer alguma coisa, você já começou a desistir daquela ideia. Eu acredito muito na prática da coisa. E colocar também que hoje, o que acontece no Brasil, muitas das coisas que são colocadas como pauta socialista, como pauta que todo mundo gosta de falar, né, esquerda, na realidade são, muitas das ideias são de viés liberal, só que deturpado de tal forma que colocam o Estado como se fosse o tutor daquela ideia. Isso não pode acontecer. Um exemplo, assistência social. Tem gente que fala assistencialismo, não sei o quê. Não, peraí. Assistência social é uma coisa, assistencialismo é outra. Existem formas, modos, onde o próprio, vamos dizer assim, pegar a modinha a assistência social raiz, ela começou de forma autônoma, não começou pelo Estado. Então, é uma das práticas que nós poderíamos pegar, trabalhar isso e começar a trazer, jogar luz sobre essas ideias que são equivocadas. Porque hoje se é colocado, por exemplo, que a defesa dos direitos dos LGBTs é uma pauta socialista. Não, não é socialista. Os socialistas matavam e matam até hoje quem é LGBT. Che Guevara, por exemplo, um dos símbolos socialistas daqui da América Latina, ele matava quem era LGBT. Então, onde é que isso daí cabe? Quem é que lutou pelo direito LGBT foram os liberais, lá em 1800 e pouco, nos Estados Unidos. Quem lutou pelo direito da mulher votar e tudo mais foram os liberais, não foram os socialistas. Então, assim, precisa jogar essas ideias de forma clara para que as pessoas entendam que estão combatendo aquilo que elas querem. A partir do momento que você começa a questionar, você começa a colocar em dúvida algumas crenças, então tem pessoas que vão parar e pagar para ver, e tem pessoas que vão, logicamente, não aceitar logo de cara, que é justamente o confronto que algumas pessoas vão falar assim, mas isso daí não funciona, não é assim. Aí vai ser um pouco mais difícil. Só que essas pessoas são a minoria. Então, assim, existem jogos que pode ser colocado, que pode estar trazendo, fazendo uma forma multidisciplinar nas escolas para poder ensinar política. Existem formas que a gente pode estar trabalhando para levar o liberalismo para conhecimento das pessoas, quebrar alguns tabus do que é o liberalismo, e assim por diante. Da mesma forma que todo mundo amaldiçoa o comunismo, mas os próprios comunistas não sabem o que é o comunismo. E muitos liberais não sabem o que é comunismo. E comunismo vem da coisa comum. Então, o que acontece? A forma como se é colocada, ela é equivocada, tanto de um lado quanto do outro. E isso acontece mais plenamente no Brasil, porque justamente não tem aquela cultura política que se interessar sobre o que é. Você vai falar para uma pessoa que você é liberal, a pessoa já vai achar que é de cunho sexual. Não, porque o cara... Não, peraí, estou falando de liberalismo político. Você tem que enfatizar isso. Eu não estou falando de uma casa de orgia, eu estou falando de sistema de ideologia política. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aqui no Brasil é isso. Você fala A, a pessoa entende B. Só que a pessoa entende B e ela não te questiona. Né? Então, a gente precisa ter o questionamento. É fundamental. E as pessoas perderam isso há um tempinho já. E é por isso que a gente tem essas discussões do tipo MBL versus Novo, sendo que os dois se dizem liberais. Pensam igual, né? Sim. Exatamente. A gente, dentro da nossa própria ideologia, né, que é o liberalismo, tudo mais, a gente, dentro do nosso campo, né, de pensamento igual, a gente tem discordâncias, né? A gente tem Claro. essas infantilidades, né, também, né? Tem pessoas que não contribuem, né, que só atrasam, né?
todo o trabalho que a gente tem de levar informação, de explicar o que realmente é, né, o liberalismo, etc. E às vezes essas próprias pessoas dentro desses movimentos, né, partidos, assim, contribuem para que outras pessoas de fora acham que aquilo, né, tipo assim, não é aquilo realmente que o partido prega, né, que o movimento prega, né, que acha que é falso, né, aquela ideologia né, que é injusta, né, tudo mais, então a gente tem que levar informação, né, saber transmitir, né, saber dialogar, né, explicar realmente o que é, mostrar, né, porque hoje nas escolas, né, a gente não aprende o que realmente é o liberalismo, né, pô, os caras só ensinam que liberalismo é você só adquirir o capitalismo e tudo mais, é você só adquirir lucro, né, tipo assim, e ser um chefe ali malvado, né, um patrão malvado, né? Exatamente. Mas é isso, né, cara, então existe várias outras coisas, né? O sistema econômico, como o liberalismo enxerga, né? A economia, tudo mais, né? Como seria uma economia num país capitalista? E é isso, né, cara? E temos mais perguntas aqui. O Gabriel mandou. O que vocês acham da nova cláusula de barreira para os partidos políticos? Bom, eu acho interessante. Alguns países, muitos dos partidos são de balcão. Tem uns aí que nitidamente apenas aparece quando tem eleição e depois some. Já fui convidado, inclusive, para alugar um partido. Me vieram oferecer uma legenda, onde eu tinha que pagar tanto para ter essa legenda em tal cidade. Isso é um absurdo. Então, com a cláusula de barreira, você impede que o dinheiro público acabe indo para legendas desse tipo e também, assim, começa a melhorar um pouquinho, a higienizar um pouquinho os partidos que só estão a fim de estar ali ganhando dinheiro e acabou pronto. PCO da vida, por exemplo, não tem um projeto político. Falar que o PCO tem um projeto político é besteira. Que eles nunca, até hoje, acho que já fazem mais de 15 anos que ele existe e nunca Sim, conseguiu eleger um prefeito, nunca sim. elegeu, se eu não me engano, nem vereador tem, e está Sim, sustentando eles estão como? ali para ser o lado mais extremo da coisa, né? Estão ali para colocar extremismo no discurso deles, né? Exatamente. E aqui no Brasil não se vende muito extremismo. Logo, logo ele é suprimido, como já aconteceu várias vezes. PSTU é outro. Então, assim, existem legendas aí que, se a gente for falar aqui das 32, só vai sobrar umas 10, e olhe lá, que realmente elegeram alguém que tenha pelo menos um único eleito nas 3 esferas. Mais nada. Então, assim, o primeiro que a gente precisa de uma reforma política, e até gostaria de saber a opinião de todos aí que estão participando, sobre o seguinte: o, nós precisamos de uma reforma política da qual nós permitamos partidos serem criados localmente. Um partido municipal, ter um partido estadual, ter um partido a nível nacional. Que hoje a estrutura toda que você cria, você é obrigado a criar já no tamanho máximo, que é o federativo. E não existe isso. Às vezes você tem um partido que ele vai ter mais condições de trabalho em uma determinada região do país do que em outra. E com isso você precisa de uma estrutura grande. Para você ter uma estrutura grande, você precisa de dinheiro. E é nisso que acaba sendo desviado o dinheiro. Eu sou contra o fundo partidário e contra o fundo eleitoral. Se você acredita naquela legenda, você tem que pagar. É como se fosse um clube. Se você acredita naquele clube, você vai lá e paga. Você não vai ficar pagando uma coisa que você não acredita. Eu, como libertário, eu não vou ficar pagando para existir um partido socialista. Né? Então, através dos impostos, a gente fica pagando para que existam os partidos socialistas. E a desculpa esfarrapada, que é a tal democratização do dinheiro para que as pessoas possam conseguir acessar e se eleger e tudo mais, isso é balela, é mentira. Por que acontece? Uma legenda que ela lança os candidatos,
Na chapa dela, se tiver 5 candidatos ali que têm mais condições de entrar, e eles vão dar dinheiro para essas pessoas. Se você tem menos condições de entrar, você não vai receber dinheiro nenhum, por mais que você possa ter contatos. Então, assim, é preciso higienizar os partidos, é preciso estar colocando novas formas de participação, só que dinheiro público não é para isso. E a cláusula de barreira, ela acaba justamente fazendo isso, tirando alguns partidos que são de aluguel para permitir que os partidos mais sérios eles possam permanecer. Porém, eu sou também a favor da candidatura independente, principalmente. Sim, sim. Eduardo Ramos de Almeida, né? Eu até vou clicar aqui no comentário dele e adicionar a tela. Ele mandou o seguinte, ó. Desculpa, pessoal, mas acho que tem que arrumar primeiro os estados e cobrar esses governadores corruptos que não estão nem aí com o cidadão de baixa renda. Cara, assim, eu concordo, mas se a gente não cobrar, se a gente não eleger pessoas que realmente são boas, que vão fazer um bom trabalho, a gente não vai ter resultado, né? É o que a gente precisa antes, cara, não eleger esses caras, né? Depois a gente não ter dor de cabeça, né? Mas, né, se eles estão fazendo uma má gestão, né, estão fazendo ali, não estão fazendo um bom governo e tudo mais, a gente tem que cobrar o máximo possível, né? Por isso que tem que ser cobrado, né? Tem que ser, tem que ser ali, digamos assim, tem que cobrar o máximo dele, né? Porque ele tá ali para servir a gente, não tá ali para servir ele mesmo, ganhar o salário dele e depois sair, né, ali com o dinheiro dele, guardar enquanto, né, o Brasil tá quebrado e tudo mais. Então, cara, então a gente tem que antes assumir a rédea, né, abrir os olhos e eleger pessoas que realmente vão representar, né, nossas ideias e representar o povo. Né? O que você Sem acha, dúvida Rodrigo? nenhuma. Para começar, a gente precisa primeiro olhar as cidades. Né? Então, assim, se a gente vai querer começar realmente a mudar alguma coisa, a gente precisa começar a mudar pelas cidades, escolhendo bons vereadores, cobrar os vereadores de forma séria, não ficar, como eu falei, não adianta ficar ofendendo ninguém, cobrar, inclusive, aqueles vereadores que não são também aqueles que nós votamos, porque também é importante, faz parte do jogo político. Você, como cidadão, você está pagando a casa inteira de legisladores que estão ali para te servir. Sejam 19, como é a quantidade de vereadores aqui em São Vicente, por exemplo, são 55 em São Paulo. Se eu não me engano, na tua cidade são 10, né? O quê? Vereadores? Vereadores? Isso. 9, se não me engano. 9. Errei por um, então. Então, assim, Sim. é importante a gente cobrar, sejam quantos vereadores sejam, cobrar e ficar fiscalizando. Vai ter votação? Vai lá. Ah, não posso, tá, não tem como. Legal, não foi dessa vez, mas tenta marcar e ir. Ou então incentiva outra pessoa também para ir. É necessário a gente fiscalizar. Quando for eleição, não fique naquela coisa de, vou votar no primeiro, então tal. A mania do brasileiro de votar no papelzinho que está no chão é o que traz a péssima qualidade de políticos que a gente tem nas câmaras, nas casas legislativas. Então, a gente precisa mudar isso também. Então, é muito importante que nós comecemos nos municípios. E, independente, a gente fiscalizar, a gente conversar, cobrar. Ano que vem vai ter eleição para presidente, para senador, deputado federal, deputado estadual, governador. E a gente precisa também saber em quem a gente vai votar direitinho desde já. Se você simpatiza com alguém e sabe que essa pessoa vai estar sendo candidato, coisa assim, fica próximo, conheça as ideias, as propostas. Se está perto da eleição, a mesma coisa, fica próximo, tenta interagir, tenta ver com a pessoa quais são as ideias, propostas e assim por diante. A gente precisa ter mais participação, porque memes e ficar xingando é fácil e não muda nada. Sim. Agora ir pro debate de frente, né? Encarar realmente, dialogar, ninguém tem coragem. Agora, Não. para ficar fazendo meme atrás de uma tela de computador, né? E isso não adianta nada, né? Se o cara não for pro debate, não for dialogar e não for transmitir a informação e o que ele pensa realmente. Exatamente. Vamos lá,
umas perguntas aqui, eu vou começar por cima. Aqui, políticos são um reflexo dos eleitores. É preciso educar, conscientizar os eleitores. Como fazer isso, né? O Na Praia 21 mandou aí. Oh, que bom, hein? Na Praia 21, Na essa é Praia boa. 21. Para fazer inveja pra gente, meu. Sim, É, bom, vamos lá. O que a gente estava falando agora há pouco. Precisa ter cursos, esclarecimento, levar informação e também o interesse da pessoa ter essa informação. É a mesma coisa que a história da pessoa que tá em um penhasco. Ela caiu lá no penhasco, está se segurando num galho de árvore que tem ali no meio. Você joga a corda para ela. Se ela falar assim, eu não vou querer pegar essa corda sua, você não pode chegar e obrigar ela a se salvar. Mas se ela quiser se salvar de fato, ela vai pegar essa tua corda, que é a tua ajuda, e vai estar se salvando ali da queda de um penhasco. Então, a pessoa, primeiro, ela tem que ter consciência de que é importante para ela. Aí, depois, buscar formas que possibilitem o acesso à informação. Quem, no caso que a gente falou, vamos fazer um curso de política? Vamos fazer um curso de política. Quem é que vai querer participar? Aí já são outra história. Aí a gente precisa fazer o quê? Divulgação que, olha, existe isso daqui. Você quer participar? Venha, faça o curso, estude com a gente, vamos montar grupos de leitura e vamos começar a mudar um pouquinho. O que nós precisamos da parte da gente que tem um pouco de conhecimento, é incentivar que se conheça sobre política. As pessoas que não conhecem, tentar fazer com que elas entendam que aquilo ali é importante para elas. sim. A partir do momento que eu levo a informação, que eu levo o que realmente eu quero transmitir, né? Basta da pessoa, né? Lembrando, como você disse aí, escolher fazer aquilo, né? Como é o caso do curso e tudo mais, estar disposto a aprender. E se ela não tiver, não adianta nada, né? Tipo assim, até adianta, né? Para algumas pessoas que realmente querem, né, fazer aquilo, querem saber mais, elas vão aprender de fato, mas a pessoa que não quer, infelizmente, a gente não pode fazer nada, não pode forçar a pessoa a fazer aquilo que ela não quer, né? Infelizmente, ela que vai perder, né? Vai viver o resto da vida na ignorância, né? Aí não vai saber de nada, né? Então, eu Esse é concordo o jeito exatamente com. liberal de ser. A gente tem que mostrar o caminho, mas não pegar na mão ou forçar a pessoa a fazer aquilo que ela mesmo não quer. Sim. Deixa eu ver se tem mais algum. Aqui, ó. O Política na Vida comentou. Já que a melhor esfera para mudar o primeiro é a municipal, o que você acha de subprefeituras serem eleitas e não nomeadas, né? Eu acho uma boa ideia disso. O que você acha, Rodrigo? Eu não acho, eu tenho certeza que isso aí seria uma excelente ideia. Por quê? A partir do momento que você está elegendo uma pessoa que vai estar numa regional ali, é importante que as pessoas que estão ali naquela região, elas reconheçam aquela liderança como uma pessoa importante para elas. Isso só acontece a partir do momento que se tem uma eleição. Já passou há muito tempo a época onde se dava os cargos para as pessoas. Isso aí já fazem mais de 300 anos. Então, assim, a gente precisa mudar isso. Isso é uma necessidade. Se ele for de São Paulo, que eu acredito que talvez possa ser, aqui em São Paulo a gente tem as regionais e tem os conselhos participativos, que é justamente o conselho participativo, uma das propostas era de que ele escolheria, através de um voto indireto, vamos dizer assim, escolheria quem seria o subprefeito. Só que isso não aconteceu por forças de interesses, vamos dizer assim, que não querem que isso aconteça. Então é importante, sim, ter a votação também para subprefeitos. Prefeitos, ou então distrital, que às vezes acontece de ter uma cidade que tem um distrito, e o prefeito daquele distrito, ou o representante daquele distrito, ele possa ser também escolhido através de eleição. Sim, eu acho uma boa ideia também. Porque o cara nomear alguém, né, cara, tipo assim, corre risco de nomear alguém que tem o rabo preso, né? Digamos assim, se for um cara, né, que tem um rabo preso com alguém, ele vai nomear aquela pessoa, né? Tipo assim, e com interesses, né? Outros interesses além daquilo, né? Exatamente. Então, eu acho uma boa ideia. Vou ver se a gente tem mais uma pergunta.
Aqui, ó. O Gabriel Ribeiro mandou. Na minha opinião, a internet pode mudar a visão do eleitor para melhor, mas a compreensão pode também cegar o eleitor a votar em um candidato único. Sim, exatamente. Isso Isso tem acontece também. desde 1500, Gabriel. Desde 1500 acontece isso. Apesar de você ter ou não a internet, o que acontece? As informações, independente de quem leve, é a que vai fazer com que tenhamos bons ou maus eleitos. É que ele estava falando. Hoje nós temos informação ao monte para que possamos acessar. Então nós temos um excesso de informação e nós temos uma melhoria de Filtrar, né? quase Filtrar, né? 5% dos eleitos. Esse filtro ele só vai acontecer a partir do momento que nós conheçamos aqueles candidatos. E como que a gente conhece? Lendo, buscando informação, buscando o modo de que ele possa estar falando sobre ele mesmo também, consultando o passado dele e assim por diante. Porque ele vai ser o teu empregado durante 4 anos. Não vai ser aquela pessoa que vai ficar, que você colocou ali e depois vai assim, pô, legal, olha, votei nele, ó, que bacana. Não, não é isso. Quando você elege uma pessoa, você quer que a pessoa faça e cumpra aquilo que prometeu para você. Caso contrário, é um estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral, infelizmente, não é crime no Brasil. Eu gostaria que fosse, porque aí teríamos projetos de cidades, projetos de estado, projetos de país. Hoje nós não temos isso. Nós temos uma verborréia das pessoas chegando, falando, prometendo, e na hora de fazer, não consegue fazer nada. Concordo completamente, exatamente. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no WhatsApp, por aqui. Aqui, o Eduardo de Ramos de Almeida mandou, vou ter que colocar aí, ó. Não ao impeachment. Porque quem está pedindo o impeachment está mais sujo que pau de galinheiro, né? Pai de galinheiro, né? Não sei se existe um pai de galinheiro, existe? Acho que está errado. É, Às vezes o corretor atrapalha é, pra caramba, viu? Eu que sei disso. sim, sim. Acho que já sumiu, mas ele disse basicamente aí que ele é contra o impeachment, né? Porque quem tá pedindo impeachment é mais sujo que pau de galinheiro, né? Então Eu não estou mais sujo do que Paulinho Galinheiro e eu sou a favor do impeachment. Por que eu eu sou a tô com a minha favor do consciência impeachment? tranquila também. Porque simplesmente que o presidente ele praticamente colocou o país em uma situação de quase declaração de guerra contra outro país, no caso a China. Ele colocou em crise diplomática desnecessária contra a própria China novamente, colocou contra a Índia, inclusive contra os Estados Unidos recentemente. E assim, a troco de quê? E não podemos esquecer da péssima diplomacia que nós temos. Tá? No governo do Lula, se não me falha a memória, fomos chamados de anão da diplomacia pelos israelenses. Aí depois eles disseram, não é bem assim tal. Por quê? O Brasil ele foi o primeiro que assinou o reconhecimento do Estado de Israel. Começa por aí. Tá? Então, assim, a diplomacia brasileira ela tinha uma história ilibada até o governo Bolsonaro. Tá? A geopolítica era excelente favorável para nós. Nós conseguiríamos trabalhar com pessoas que eram antagônicas aos interesses do Brasil. Hoje já está muito estremecido isso. O próximo presidente vai ter que trabalhar muito nosso jeito com as demais nações. Isso por quê? Porque o Brasil queria ir para a OCDE e não é assim e acabou saindo o Trump e sequer nós fomos recomendados para um assento nele. Então fica complicado. Aqui internamente nós também tivemos um outro agravante contra a própria nossa Constituição, que é atentado contra a situação de paz que nós vivemos, que foi quando colocou, inclusive, a interferência da União com os estados. Em momento algum, o ente federativo ele pode
obrigar ou interferir no que o Estado ele está fazendo. Tanto é que todos os Estados eles têm a sua própria Constituição. Para quem não sabe, cada Estado da União tem a sua própria Constituição que rege e diz sobre o que ele pode fazer, como fazer e assim por diante, não conflitante com a Constituição Federal. E a Constituição Federal reconhece essa autonomia dos Estados. O presidente, ele como uma pessoa que foi por 3 décadas deputado federal, deveria de conhecer de cabo a rabo a Constituição Federal. E ele fez justamente o contrário que preza na Constituição. Ou seja, ele rasgou a Constituição Federal só para poder ter a sua vez, a sua fala feita em cima do governador. E não foi apenas em cima do estado de São Paulo que ele teve problemas. Também lembro que ele teve problemas no Maranhão, quando ele afrontou o governo do estado. Ele lá, em uma apresentação, ele falou, quase incentivou as pessoas a irem contra o governador daquele estado. Então, assim, existe muita coisa contra ele. Politicamente, tudo contra ele já seria um motivo de impeachment. E como eu falei, nós precisamos estudar política. Não é achar que impeachment é uma coisa ruim e que a gente só vai trocar quando for o momento da eleição. Isso não existe. Tá? Se você está achando ruim, pode tirar o executivo a qualquer tempo. É só se bater motivos políticos e motivos jurídicos. Tem os dois? Tem. Manda para frente. Nem o nosso amigo da praia colocou também, que você colocou o comentário dele. É isso, é motivo... É uma questão de sanidade tirar ele. Não tem mais condições. Não tem. Muito mais do que insanidade, né? É questão de ética, né? O cara tá em bom estado de suas faculdades mentais. Né? Exatamente. Eu vou tentar pegar aqui a da Pfizer, por exemplo, onde já se viu o governo ele reclamar que até o gelo seco e o soro fisiológico são motivos para rejeitar a vacina da Pfizer. Onde já se viu um negócio desse, gente? Isso não existe. Não existe. Quer dizer que é melhor não ter nenhuma vacina do que ter alguma vacina? É isso Verdade. que eu falo. Não sei. As pessoas têm que prestar atenção nessas coisas. Eu não quero que uma pessoa que, mesmo que eu não conheça, que está lá na outra ponta do nosso país, esteja morrendo por falta de oxigênio, eu vou ficar achando que está legal isso. Isso é responsabilidade da federação. Para quem não sabe, o Estado, na saúde, ele é uma tripartite. Tem a responsabilidade do Estado, do município e do ente federativo. O ente federativo não está fazendo a parte dele. Ele está como se fosse uma criança chiliquenta e renta, que fica batendo o pezinho e falando, papai não deixa eu fazer nada. Mentira, não está querendo fazer porque não quer, porque é birrento. E quando é birrento, é um tapa na orelha que merece, que não é possível. Nós estamos falando de um adulto. E outra, por que a vacina dele, o cartão de vacina dele, é sigilo? Ele tomou a vacina? Verdade. Um governo mentiroso, sinceramente, cai fora, não dá. Chega. Ele tirou o Collor, tirou a Dilma, e vamos tirar ele, se for um caso, sim. Ele não passa num exame psicológico. Não passa. Se colocar lá 1 mais 1, ele vai somar 8. Sim. Existem várias contradições do que o Bolsonaro diz e tudo mais. Concordo que o impeachment seria o melhor caminho agora. Então, basta a gente saber, né, articular isso certo que a gente tem sucesso nisso. Cara, 2 horas já praticamente de live. Queria agradecer a participação de você e o Rodrigão aqui no nosso canal. E queria agradecer a participação dos nossos participantes aí da live, né, pelo YouTube. E queria agradecer pelos comentários também.
vocês mandaram, as perguntas pelo WhatsApp. Queria agradecer tudo isso. E todo final de semana a gente tem, né, esse quadro aqui, que é o que se chama Café Juvenil, né, onde a gente aborda assuntos, né, bate um papo aqui. Temos convidados especiais, etc., como é o caso do Rodrigão aqui. E, mais uma vez, queria agradecer a você, Rodrigo, pela participação, pelo aceitar o convite meu aí. E espero que você participe mais vezes aí com a gente, interaja e tudo mais. E a gente, claro, a gente vai ter muitas outras oportunidades aí, né, para participar. Só convidar, estarei por aqui. Muito obrigado novamente pelo convite. Tá de parabéns por essa sua iniciativa de trazer debates. Aconselho também o pessoal a assistir os outros vídeos, também são bons. Então, assim, é bom a gente trazer informação para o pessoal. Está de parabéns e quando quiser, a gente pode vir aí de novo, a gente faz ver aí até mesmo se quiser dar sugestão aí de pauta para a gente poder conversar, ficar batendo papo aí sem problema nenhum. Eu que agradeço, cara. Cara, obrigado a todos vocês mais uma vez aí. Quem quiser pode acessar também as redes sociais, tá? Só colocar lá rodrigorei.sp, tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook. É só seguir, comentar, será muito bem-vindo. Agradeço mais uma vez vocês aí pela participação e tamo junto, voltamos no próximo final de semana, no sábado que vem, no domingo que vem, com mais lives aí. Tamo junto, obrigado aí e muito obrigado. Deixa eu encerrar aqui.